E aí, pessoal do Território MLS, sejam bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, Massachusetts, para falar com vocês em mais um Território MLS Entrevista. Hoje estou lisonjeado. Teremos nosso primeiro campeão mundial aqui no Território MLS. Um treinador hoje, né? Já é um treinador aqui da Major League Soccer, atualmente no Philadelphia Union 2, na MLS Next Pro, que é o Kleberson. Kleberson, muito obrigado por você estar aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pessoal. Um prazer aí poder estar batendo um papo com vocês aí. E aqui comigo também meu parceiro Guga Demetrio. Essa dupla que faz as entrevistas do Território MLS, Batman e Robin, como ele disse nos comentários. Guga, é um prazer estar falando com você também. O prazer é todo meu, Gustavo Lopes. Um prazer principalmente estar aqui com o Kleberson, campeão do mundo, o primeiro campeão do mundo que o Território MLS entrevista. Vamos nessa, Lopes. Então, Kleberson, eu não queria ficar falando de Brasil e essas coisas, que você já fala disso aí, pô, semana sim, semana não, o pessoal te pergunta Copa do Mundo e não sei o quê. Mas a gente estava dando uma estudada e eu era muito novo na época para poder lembrar, mas você foi bola de prata naquele título histórico do Atlético Paranaense. Só queria que você começasse falando com a gente ali daquele comecinho, como é que foi aquele campeonato com o Atlético Paranaense? E, pô, ser bola de prata é algo que poucas pessoas conseguem, né? Olha, você acredita que eu fico chateado nessa questão da bola de prata, cara? Só por conta do... Eu fiz o Campeonato Brasileiro, né? Impecável, né? Tive uma performance muito boa. E quando chegou na reta final, os meus números, sem dúvida nenhuma, iria me levar até a bola de ouro, né? A tão sonhada aí. Mas para o bem nosso, do Atlético Paranaense também, surgiu o tal do Alex Mineiro na reta final, né? Ele acabou aí fazendo chover na Arena da Baixada e ele acabou ultrapassando os meus pontos aí na questão da bola de prata e levou a bola de ouro, sabe? Então, foi uma história muito bacana aí. Chateado a gente fica, né? A gente sempre quer ganhar a bola de prata, mas a gente tem que se render quando a pessoa merece, né? E naquele tempo o Alex Mineiro fez por merecer, foi fenomenal na reta final, nos deu o título de campeão brasileiro aí. E voltando aí nesse começo de competição, a gente não teve um começo muito bom, né? Tivemos até troca de treinador, a torcida cobrando o nosso elenco, cobrando resultado, mas chegou um decorrer da competição, a equipe se encaixou, os jogadores entenderam a mensagem do novo treinador, que no caso seria o Geninho, e nós conseguimos corresponder à expectativa que a torcida queria, que o clube e nós também, como jogadores, compramos ideias e conseguimos crescer dentro da competição. Tivemos jogadores aí que foram importantes nesse caminho, né? Alguns jogadores mais novos, uns mais experientes, alguns não tão pouco, né? Mas que valeu aí todo esse trabalho, esse empenho que tivemos nessa reta final de 2001 e conseguimos sair com o título de campeões brasileiros naquele ano, né? Grande Geninho. Guga, faça a sua primeira pergunta para o querido Kleberson. Kleberson, a gente fala muito de você como jogador, o título da Copa, os títulos brasileiros, mas agora como treinador, né? Você começando essa caminhada como técnico. Onde é que saiu essa vontade? Você ainda quando era jogador, você já tinha essa vontade de ser técnico, de ficar ali na beira do campo coordenando os jogadores? Onde é que surgiu essa vontade para ser treinador? Olha, na época quando eu jogava, eu sempre observava muito as questões que os treinadores exigiam dentro de campo, né? E quando eu observava isso, eu tentava corresponder dentro de campo o que o treinador queria, né? Eu tinha uma vontade realmente de querer continuar dentro do futebol, né? Dentro de um clube, porque são anos e anos de experiência, de convivência, de aprendizado.
Então eu queria muito continuar dentro desse ambiente, né? Eu entendo que eu fui pegando gosto aos poucos para treinador de futebol. Quando eu comecei a perceber que como treinador você poderia buscar os estudos para ter uma base muito melhor, eu acabei me interessando mais. Porque eu poderia muito bem ter me jogado como treinador logo que eu parei, mas sem estudo, sem aprendizado. Então, eu não ia ter uma base muito boa. E quando eu comecei a descobrir sobre as possíveis licenças, tanto da CBF quanto da UEFA, comecei a observar alguns treinadores de altíssimo nível que tinham seus mestrados dentro do futebol. Eu acabei me interessando mais, porque eu comecei a aprofundar e comecei a aprender, comecei a ter uma base muito melhor, né? Então eu digo que logo que eu parei, eu comecei a estudar, comecei a ter esse gosto, comecei a entender melhor a filosofia de um treinador, a diferença de um jogador de futebol, de um treinador, e estou feliz com tudo isso que eu estou vivendo hoje. A gente sabe que dentro do futebol você está sempre aprendendo, por mais que seja você vê algumas coisas repetitivamente acontecendo dentro do ambiente do futebol, mas planejamento, preparação, como lidar com o grupo, tudo isso aí necessita de um bom aprendizado, de uma boa liderança para poder corresponder, né? Então, por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos aprendendo, tentando ficar um pouquinho mais melhor aí para poder ter uma oportunidade, quem sabe no futuro aí como um treinador. E eu só queria dar um passo atrás, porque antes de você virar treinador, obviamente você teve a carreira como jogador e em 2013 você veio para os Estados Unidos para jogar com o Philadelphia Union. A MLS não era nem perto do que a MLS é hoje. Você consegue contar pra gente como é que, primeiro, foi a proposta, como é que você escutou, o que você sabia da liga naquela época e como é que era a MLS num passado que pra gente hoje é tão distante comparado com o que a liga é hoje? Olha, na realidade, eu levei um choque, né? Você sair do Brasil, Flamengo, Bahia, cobrança, pressão, resultado, é, você ter muita cobrança em si dentro de você, dentro do clube, e você chegar num país onde o futebol estava evoluindo, né? Na época que eu vim para hoje, tecnicamente a MLS não se compara, né? Hoje tem um crescimento muito maior, né? Em termos técnicos, em termos de jogadores que estão aqui, né? Principalmente dos mais jovens, né? Tem um investimento muito maior nos mais jovens hoje. Então a base está dando um retorno muito bom para a própria MLS, para o próprio futebol aqui dentro dos Estados Unidos, né? Então, um dos choques que eu levei foi isso aí, chegar dentro de um clube onde tecnicamente os jogadores são bem inferiores, onde a força, a velocidade está à frente da técnica, né? Naquele período, quando eu cheguei aqui, eu tive um certo choque nesse momento, né? Tentei me adaptar o mais rápido possível, infelizmente não consegui me adaptar muito bem, entendeu? Mas continuei trabalhando, joguei em mais 2 clubes aqui nos Estados Unidos, na NSL, né? Que é considerada a segunda divisão na época quando eu estava aqui, né? E parei de jogar em 2017, né? Mas sem dúvida nenhuma foi um choque muito grande. Então, hoje, comparando, vendo como que as equipes jogam, como que se preparam, o nível técnico e tático é muito melhor que antigamente. Você falou sobre a questão do desenvolvimento de jovens jogadores, Cleberson, nos Estados Unidos. Como é que você vê isso hoje? Tá bem melhor, tá bem superior? Como é que esse trabalho acontece? Porque a gente, no território MLS, a gente tem uma visão que os principais atletas da Major League Soccer atualmente são mais estrangeiros, né? Ainda continuam sendo mais estrangeiros. Mas os americanos trabalhando aí na base, como é que está sendo esse desenvolvimento? Olha, eu vejo como é uma situação muito difícil assim para um jovem
se tornar jogador de futebol aqui nos Estados Unidos, né? Eu digo isso por conta das opções que tem, né? Se você é um exemplo brasileiro, se você é brasileiro e você sabe jogar futebol, você tem uma técnica, você é considerado top player, você com certeza você vai brigar até o final para chegar num time profissional, entendeu? E aqui os jovens têm uma diferença muito grande, né? Porque se você é top player, se você joga muito bem, tem condições de chegar no profissional, você também tem um lado da questão de jogar no college, de pegar uma boa divisão, de pegar uma education, entendeu? De boas faculdades, e ele precisa decidir isso, entendeu? Ele precisa saber se ele vai arriscar a tentar ser profissional, ou se ele vai tentar seguir os estudos e de repente voltar mais tarde, entendeu? Ou jogar numa divisão muito, muito alta, entendeu? Eu entendo que o talento do americano hoje vem crescendo. A gente sabe que os jogadores que são hispânicos, que os pais moram aqui, que os filhos nascem, crescem, são os americanos, mas tem o sangue latino, brasileiro, é diferente. O jeito de jogar, o estilo de viver dentro do futebol, a realidade dentro do jogo é completamente diferente. Eles estão muito à frente dentro do americano, entendeu? Por isso que muitas vezes esses jogadores top players têm essa lado latino, assim, né? Digamos. Mas eu entendo que o americano ele gosta de aprender e gosta de fazer da maneira dele, entendeu? Então eu acho que eles estão moldando os jogadores de um nível um pouco diferente do que se via antigamente, né? Hoje os jogadores americanos são muito respeitosos com a regra do jogo, com o pedido da demanda de uma partida, com a questão fora campo, dentro do campo, entendeu? E esses jovens estão crescendo dentro desse ambiente. Eu acho que a velocidade vai ser uma coisa importante, que os Estados Unidos vai continuar, mas tecnicamente vai haver uma evolução muito grande desses jogadores mais jovens. Talvez não seja num período curto, mas no long terms aí que eles querem, com certeza vai ser um futuro muito próspero e esperançoso que o futebol norte-americano com jogadores americanos, sem dúvida nenhuma. Ah, e você, como na academia do Philadelphia Union, eu creio que você tem muito contato com o Jim Curtin, que na minha opinião é o melhor treinador da liga hoje em dia. Como que é a sua relação com ele e o que que você vê dele como um treinador que você pega para você? Então, o Jimmy, quando eu vim como jogador pelo Philadelphia Union em 2013, como você mencionou, o Jimmy Curtin, ele era como um quarto auxiliar, né? Na época, né? Ele não tinha muito influência dentro do staff, dentro do Union, né? Mas eu comentava já com Roger Torres, com o próprio Léo, os olhares que o Jimmy tinha. Eu falava, ó, sem dúvida nenhuma, entre esses treinadores que estão na época aí, o Jimmy é muito melhor que ele. Um jogador que viveu dentro do campo, um ex-jogador, uma pessoa que tem uma leitura de jogo bom, sabe abordar os jogadores, sabe se comunicar, sabe se expressar no momento certo, na hora certa. E ele é um cara do bem, né? Entendeu? Uma pessoa que prioriza sempre o grupo, prioriza sempre o clube, e não é à toa que ele já levou o Unions várias vezes aí pro playoff, finais da Copa, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, é um dos principais treinadores aqui dentro dos Estados Unidos. Tem um nome muito grande dentro do futebol hoje, né? E a gente torce aí que venha um título aí para coroar todo esse trabalho que ele vem fazendo ao longo tempo aí dentro do Philadelphia Union, né? Por falar em principais treinadores, Kleberson, você teve grandes treinadores que comandaram você no seu período como jogador, né? O Ferguson, o Filipão. Agora você, nessa caminhada como técnico, você
tem alguém que você se inspira para ter um estilo de jogo, para colocar nas suas equipes? Olha, você mencionou muito bem as duas pessoas que eu carrego dentro assim da minha filosofia como treinador, né? Sem dúvida nenhuma, o Sir Alex Ferguson e o Filipão são dois treinadores que eu tento buscar muito do lado da filosofia, né? Eu aprendi muito com esses dois. O Luiz Felipe foi uma pessoa que, além de confiar no meu trabalho, ele me deu a oportunidade de ser o que eu sou hoje, né? Me deu a oportunidade de crescer ao lado de jogadores de altíssimo nível, como eu consegui na Copa de 2002, né? E eu vejo isso como uma maneira importantíssima de você ter o jogador ao seu lado, né? Naquele momento ele podia optar por muitos jogadores, de jogar no meio-campo da seleção brasileira, mas a maneira que ele introduziu dentro do grupo, da maneira que ele me pronunciou com outros jogadores, como ele me encaixou dentro do Mundial de 2002, eu tiro muita vantagem disso, porque foi sem dúvida nenhuma, um momento mais importante da minha carreira e com sem dúvida nenhuma da seleção brasileira eu ter entrado naquele momento, né? Já o Alex Ferguson é uma pessoa que gosta muito de gerenciar grupos, é uma pessoa muito direta, muito objetiva no que ele gostava, as ideias que ele propunha para os jogadores, os treinamentos de altíssimo nível. Uma das coisas que eu levo muito dele assim são digamos assim, no intervalo do jogo, né? Quando ele entrava dentro do vestiário e ia passar as informações, sem dúvida nenhuma, as informações de altíssimo nível, onde os jogadores entendiam o que ele queria, e sem dúvida nenhuma, a volta nossa para o campo sempre era completamente diferente do que a gente jogava no primeiro tempo, né? Sem dúvida nenhuma, era uma mudança muito grande. Então, são dois treinadores que eu tento carregar comigo nessa filosofia como treinador. E eu perguntei isso pro Jim Curtin semana passada e ele amou a pergunta, porque ele também tinha visto que saiu uma estatística que times com menos de 40% de bola na MLS venceram 59% dos jogos esse ano. E eu queria te perguntar, qual que é o seu estilo? Qual é o tipo de futebol que você gosta como treinador? Você gosta de ser um cara mais ofensivo? Você é um pouquinho mais retroativo? Você é mais transição? Como é que é o seu estilo de jogo como treinador? Bom, dentro do que eu aprendi como treinador, eu gostaria muito, tipo, de poder jogar como o Cleberson jogava, né? Indo, posse de bola, tranquilo, achando os momentos certos. Mas isso faz um bom tempo, né? Acho que o futebol evoluiu muito. E o futebol evoluiu porque os treinadores evoluíram, a tecnologia trouxe muita coisa boa para os treinadores, muita coisa perigosa também. Então eu entendo que no meu estilo de jogo, eu acho que com os meninos mais novos, sem dúvida nenhuma, você tem que ser proativo, né? Você tem que estar sempre à frente, né? Eu acho que uma coisa que o futebol cresceu muito são as transições, né? Como você pressiona, como você rouba a bola, como você projeta o seu time para o ataque. Eu acho que eu sempre vou tentar montar uma equipe sempre muito ofensiva, né? Com muita pressão, tentando recuperar a bola em qualquer parte do campo e tentar pegar o adversário em desvantagem para criar as oportunidades de gols, né? E uma coisa que dentro do meu treinamento eu tento sempre comentar com os meninos que o futebol daqui para frente vai ser sempre menos toque na bola e mais velocidade, né?
Eu ouvi disso de um treinador de altíssimo nível e eu acho que a tendência vai ser isso, né? Tipo, tem os jogadores qualificados ainda que pode desequilibrar, que pode fazer muita diferença no jogo onde quando a equipe está defendendo bem baixo, né? Mas eu acho que se você não acelerar a bola no seu pé, se você não usar essa velocidade para criar, tem a tendência do jogo ficar um pouco monótono, né? Então eu acho que uma das coisas assim que eu priorizo dentro do meu estilo de jogo é sempre jogar em menos toque possível e definir o mais rápido possível a gol. Kleberson, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência agora no Philadelphia Union 2, né? Você tá ajudando a equipe. Como é que tá sendo? Quais são os desafios nesse momento da equipe? Traz esse panorama aqui pra gente do território MLS. Olha, literalmente, eu tô muito feliz com a oportunidade, né? De estar próximo do futebol profissional, né? É uma coisa que eu vivi muito tempo na minha carreira. Eu me lembro de ter pisado dentro do campo num dia de partida e ter respirado fundo e ter pensado comigo mesmo, ó, que saudade que eu tava de viver esse momento, essa emoção, né? Porque foram muitos anos dentro no campo de futebol, né? E é um momento também de aprendizado, né? Onde você adquire bastante informações, como o clube gosta de trabalhar, como a primeira equipe gosta de trabalhar, porque os trabalhos aqui nossos são sempre relacionados ao primeira equipe, né? Nós temos a nossa ideia promover esses meninos do Union 2 para a equipe profissional. Então, quando nós temos eles nos treinamentos, quando nós temos eles nos jogos, a gente sempre faz de tudo, estiga para que esses meninos sempre dão o melhor, porque a gente sabe que o interesse não é eles continuarem aqui no Union 2 e terem vida longa aqui, né? A ideia é promover eles para o primeiro time e ajudar o primeiro time a conseguir os resultados, né? E aí a gente, conseguindo fazer esse menino ir para cima, a gente consegue ir para baixo, pegar os meninos da base e continuar trabalhando, fazer a mesma projeção, né? Então, o trabalho nosso aqui é sempre isso, é sempre visando promover jogadores para a primeira equipe. E quanto mais jovem, quanto mais cedo eles conseguirem chegar lá, vai ser muito bom. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa competição que se iniciou, a MLS Next Pro, por conta do espaço que havia antigamente sobre os jogadores mais jovens. Você tinha um contrato profissional, você começava a treinar com o time profissional e não tinha essa experiência de você jogar, de repente, numa equipe reserva para poder pegar experiência, bagagem e depois ter um caminho diferente dentro da equipe profissional, né? E com a MLX Pro ajuda muito. Até os jogadores também que estão na primeira equipe, que não tem muitos minutos de jogos jogando, no caso do Brandon, do Maglin, eles podem vir, Quinn Sullivan, eles podem descer na partida, jogar conosco, ter alguns minutos de jogos, né? Porque eu me lembro bem quando eu comecei a jogar profissional, fazia uma diferença muito grande de você estar jogando todos os jogos, você tá entrando só 15, 10 minutos, né? Você jogar um jogo inteiro com 19 anos é uma coisa. Você jogar 15 minutos, 5 minutos com 19 anos é outra coisa, né? Você tem um período para se adaptar com isso, né? Então, com essa competição, ajuda muitos meninos, ajuda nós, os treinadores, aí a promoverem mais ritmo de jogos para esses garotos. E, e indo mais para essa parte final da nossa entrevista, agora umas perguntas mais descontraídas, porque obviamente, a gente gosta de saber mais dos bastidores também. Você jogou no Manchester United, então com certeza eu acredito que você sabia um pouquinho de inglês quando você chegou na MLS. Ah,
quando você veio para MLS, você estava dominando o inglês já? Como é que era a sua relação? Tinha aqueles jogadores que não te conheciam direito e perguntava: "Será que esse cara era tudo mesmo?" Você ia lá e mostrava? E também, no 1 contra 1, você e o Jim Curtin, quem que leva essa aí? Caramba, já essa última eu vou deixar para responder depois. Então, quando eu cheguei aqui, realmente, eu já tinha um pouco do inglês, então facilitou um pouco, né, para termos de comunicação, assim, com treinadores, com jogadores, né. Quando eu cheguei aqui, o grupo nosso era muito jovem, né, tinha muitos meninos aí que, mal tinha me visto eu jogar, né. E é engraçado porque eu saí do Brasil, do Flamengo, aquela estrutura toda, cheguei aqui, a estrutura era bem abaixo do que é hoje, né? Nós tínhamos que pegar uma van, onde ia todos os jogadores para treinar como 5, 10 quilômetros daqui, né? Chega um campo que era praticamente um parque, né? Que nós treinávamos, né? E todo mundo dentro da van, né? E sempre surgia a brincadeira dos meninos, né? Falando, pô, estamos dentro da van aqui com um cara jogador Copa do Mundo, Manchester United tá aqui junto com a gente, nossa senhora, pô, que vergonha, não sei o quê. Uma das histórias, assim, é bem bacana, mas é coisa que acontece, né? Hoje evoluiu muito aqui, o próprio Philadelphia tem o próprio centro de treinamento. Eu sei que a van continua, que ainda é a mesma van da época passada, mas pelo menos pelo menos o seu treinamento já evoluiu, né? E essa questão É, do Jimmy é bem engraçada, sabe? Porque eu acho que dentro da minha carreira como profissional de futebol e agora como treinador, eu sempre procuro referência, entendeu? E aqui dentro do Union, a minha referência, sem dúvida nenhuma, é o Jimmy. Da maneira como ele chegou ao time profissional, como eu falei, ele era considerado o quarto treinador. Aí os treinadores foram saindo, chegou a oportunidade para ele dirigir o time como interino. Aí desse interino ele fez um bom trabalho, o pessoal gostou, ele ficou e hoje, sem dúvida nenhuma, como você falou aí, é um dos melhores treinadores dentro da liga, né? E quando eu cheguei aqui, ele era uma pessoa que sensata no que falar, um cara calmo, tranquilo, não era de falar muito, era mais observador, mais ou menos assim da característica que eu acho que eu tento atuar aqui dentro do clube, né? Então, entre eu e ele, sem dúvida nenhuma, entre treinador, sem dúvida nenhuma, ele tá à frente, né? Talvez e como jogador? como jogador eu posso deixar ele bem para trás, né? Mas como treinador, ele, sem dúvida nenhuma, ele tá muito à frente, mas como jogador, ele vai ter que correr um pouco mais. Como eu tô correndo como treinador, vou tentar chegar perto dele, né? Guga, a sua última pergunta para o Cleberson. A minha última pergunta, Cleberson, continuando ainda nessa linha descontraída, alguma história assim, você falou dessa história do ônibus do Filadélfia, que aconteceu aí durante a sua passagem na MLS ou até no Indy Eleven, né, também que você pôde jogar, alguma história engraçada assim para você trazer para nossa audiência? Não, a história que eu sempre conto para todo mundo foi a minha primeira viagem com o clube aqui, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui tudo empolgado, né? Pô, feliz pra caramba, família, país primeiro mundo, MLS, liga nova, experiência nova, né? Novas amizades. Aí viajamos pro primeiro jogo, né? Aí tudo bem, o treinamento já começou. Você vai na van, não sei o que lá, tudo primeira semana, você, pô, feliz pra caramba, né? Ó, legal, não sei o que. Aí nós chegamos no hotel, vamos jogar contra o Columbus Crew. Aí chegamos no hotel, o hotel já bem inferior do que era antigamente, ninguém na cidade, vazia, tal, nem parecia que ia ter jogo de futebol aonde nós fomos, né? Aí chega lá no hotel, o rapaz me dá um envelope para cada jogador, sabe? Me deu para mim um envelope assim, né? Eu peguei um envelope assim, daí eu abri e tinha uma espécie, tinha um valor em dinheiro lá dentro desse envelope. Daí eu peguei, olhei para os meninos assim, eu falei, ó, por que ele tá dando esse dinheiro para nós aqui, né?
Daí o menino pegou e falou, me explicou, falou, ó, Cleberson, esse aí é o dinheiro que eles estão te dando para você poder sair e comer. Eu falei, peraí, sair e comer? Mas peraí, a gente não tá concentrado no hotel, não tem refeição, não tem as coisas. Daí o menino explicou, não, Cleberson, a gente só vai ter o pre-meal, que é antes do jogo só, amanhã, 3 horas da tarde, que é a hora que vai ter esse dinheiro é para você. Você pode sair, comer e voltar. Eu falei, mas eu vou comer eu vou comer o que qualquer coisa, posso sair, pronto. O cara falou, pode sair e tal. Eu falei, pô, resumindo, nos Estados Unidos, primeira semana, não sabia o que ia comer. A gente foi logo para brasileiro, né? Bom, não sei o que, vamos embora pro McDonald's, vamos comer alguma coisa de. Então não tinha nada de nutritivo para um atleta no dia do jogo. Então foram umas histórias assim que eu tive que me acostumar dentro dos Estados Unidos aqui, sabe? Questão de comer pizza, hambúrguer, essas coisas assim, foi uma coisa que eu falava, que isso, não é possível, gente. Inclusive, eu estou desistindo da minha carreira de futebol por causa do McDonald's, dessas... É impressionante, né, cara? A gente chega, pô, a gente sabe que no Brasil a gente vai comer McDonald's, porra, no final de semana, no sábado, porra, com a namorada, com a esposa, falar, é aquele evento, né, cara? Aqui os caras, a qualquer hora, porra, McDonald's, fala, poxa vida. E a minha última pergunta. Ah, em 2013 eu não acompanhava MLS, eu era muito jovem, mas eu lembro de ver esse lance e me marcar, que foi aquele gol de falta contra o Toronto. Eu não lembro de ver o Cleberson batendo falta, não sei se talvez o Guga lembra, ou se o Cleberson tem outros gols de faltas por aí. Mas me conta um pouquinho daquele lance, só pra gente poder fechar a entrevista, que eu acho maravilhoso, aos 52 minutos do segundo tempo. Foi outra sensação. Olha, eu sempre fui, olha, é que na realidade eu nunca tive muita oportunidade de bater falta, sabe? Infelizmente, quando eu tava num time, pô, tinha uns caras que dominavam o quesito bater falta, então eu ficava de fora. Por exemplo, Flamengo, Keitio e Petkovic. Olha, no Atlético Paranaense, quando eu tava subindo, eu falei, pô, beleza, vou pegar a falta. Aí quem que vem no campo? Souza, né? Campeão brasileiro, um monte de experiência. Falei, pô, não tem certo. Aí fui para a seleção, sem chance, até chegar o nome do Cleberson ia acabar o roteiro ali. Então nunca tive essa oportunidade, né? Aí quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei, não, peraí, poxa vida, agora não tem jeito, agora eu vou pegar. E engraçado que a gente, sempre depois do treinamento, eu treinava. Eu, Roger Torres, o Léo, o Fabinho, a gente sempre brincava, competia, essas faltas assim, né? E quando eu vim aqui, eu não tinha muita oportunidade de entrar em jogos e jogar, tive uma lesão. E nesse jogo contra o Toronto, era um jogo decisivo em casa, né? E eu tava no banco, aí faltava, acho que, se não me engano, 5 minutos, 10 minutos para acabar o jogo, o treinador me colocou e saiu uma falta bem na onde normalmente eu treinava, sabe? Normalmente treinava. Quando eu cheguei perto da bola, quem chegou próximo para tentar pegar a bola foi o Sebastião Letu. Aí eu falei, peraí, pô, eu vou deixar, pô, Francês. Ronaldo bater, Rivaldo bater, Petkovic, pô, mas francês, pô, tudo bem, tem um camarote com o nome dele ali, pô, mas não quero nem saber, não. Essa aí eu vou pegar. E daí, naquele momento, quando saiu a falta, eu já tinha mais ou menos como que eu ia bater, aonde eu ia bater, tinha treinado bastante e estava bem confiante. Foi um gol muito emocionante, porque na maneira que eu saí celebrando, todo mundo correndo atrás de mim, os meninos também na época de clube, depois ficou um gol marcante, sabe? Um gol bem marcante assim na história dentro do Philadelphia Union. Todo mundo comenta até hoje sobre esse free kick aí, né? Isso que aconteceu, né? Boa, muito obrigado, Kleberson, por ter falado aqui com a gente. Muito obrigado ao Guga pela participação aqui. Lembrando que esse vídeo é oferecido a vocês pelo Play Button Soccer, para você jogar futebol de botão nos Estados Unidos. O link para você jogar vai estar aqui embaixo, com desconto Território MLS Play Button Soccer, o tradicional futebol de botão. Muito obrigado ao Nico, do Philadelphia Union, que ajudou aqui com essa entrevista. Obrigado ao Kleberson pelo tempo aqui com ele, o Cleberson, que agora é treinador, assistente técnico ali do Philadelphia Union 2 na MLS Next Cup. É isso aí, galera. Até a próxima entrevista do Território MLS. Até já, valeu.